Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos falar sobre a polaridade, tanto das ligações quanto das moléculas. É importantíssimo e fundamental que você saia dessa aula sabendo diferenciar a polaridade de uma ligação covalente da polaridade de uma molécula. Isso vai afetar demais as propriedades das substâncias moleculares, que é onde a gente quer chegar no final dessa playlist. Se você ainda não segue o meu canal, se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Então, para começar, vamos imaginar uma molécula bem simples, formada por apenas dois átomos, como por exemplo o hidrogênio, que tem apenas um elétron, compartilhando esse único elétron com o cloro, beleza? Vamos supor que a gente tenha essa situação aí, uma molécula de ácido clorídrico bem simplesinha, que vocês estão acostumados a montar tranquilamente. Tá? Lembrando que o cloro ele tem 7 elétrons, então estão aqui os outros 6 que eu não tinha representado. Bom, esses elétrons que eu vou circular aqui, eles estão sendo compartilhados pelo hidrogênio e pelo cloro. Porque um elétron faz parte da eletrosfera do hidrogênio, o outro elétron faz parte da eletrosfera do cloro, tá certo? E eles estão compartilhando esses seus elétrons, beleza? Ninguém ganhou, ninguém doou elétrons, não tem formação de íons nesses casos aqui, beleza? Vamos lá. Embora esses elétrons estejam sendo compartilhados entre o hidrogênio e o cloro, concordam comigo que como o hidrogênio e o cloro são átomos diferentes, sempre tem um átomo que tem tendência maior a atrair os elétrons dessa ligação? Afinal, a gente estudou uma propriedade em tabela periódica que se chama eletronegatividade. Concordam? A eletronegatividade, ela mede justamente isso. Qual é a tendência que um átomo tem de atrair os elétrons da ligação que ele está estabelecendo com outro átomo? A gente sabe que entre o hidrogênio e o cloro, e tem a filazinha que a gente memoriza, né, do Fonck, Librisky, pH, que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. O que isso significa? Como o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, a tendência é ele atrair para próximo dele mais fortemente os elétrons da ligação do que o hidrogênio, certo? Então, a gente diz o seguinte, como o H está compartilhando elétrons com cloro, isso aqui é uma ligação que a gente chama de ligação covalente. Então, aqui a gente tem um exemplo de ligação covalente. Deixa eu circular aqui. Vou mudar de cor. Aqui a gente tem uma ligação covalente. Só como essa ligação covalente ela é estabelecida entre átomos diferentes, H e Cl, e a gente viu que o Cl atrai fortemente os elétrons da ligação, a gente diz que essa ligação covalente é uma ligação covalente polar. Por que é uma ligação covalente polar? Porque ao atrair elétrons da ligação, o cloro aproxima-se dele elétrons que têm densidade negativa. Então, há a formação de um polo de densidade negativa próximo do cloro. Em contrapartida, como o hidrogênio está se afastando do seu elétron, forma-se um polo de densidade positiva. Um polo, não é uma carga, porque uma carga é se o hidrogênio estivesse doando o elétron para o cloro. Ele não está. Só está tendo um afastamento dos elétrons do hidrogênio em direção ao cloro. Então, a formação de um polo positivo e um polo negativo. Então, a conclusão que a gente chega é que essa ligação covalente ela é polar, justamente porque houve formação de polo na ligação. Porém, acontece o seguinte, essa força exercida pelo cloro, então é uma força, é um momento, que a gente chama de uma força ou um momento de dipolo. Essa força está indo em direção ao cloro. Existe alguma força contrária ao cloro que pudesse anular essa força que a gente representou aqui com uma setinha, afinal é um vetor? Não existe. Então a gente chega à conclusão que como essa força que
que foi formada pela diferença de eletronegatividade não foi anulada, a ligação ela é polar e gera também para a molécula do HCl uma polaridade. Afinal, esse polo não se anula. Então, a gente diz que a molécula também é polar. Não é a mesma coisa a gente analisar ligação polar e molécula polar, são coisas diferentes. Talvez com outros exemplos fique mais claro de vocês entenderem isso. Então vamos fazer alguns outros exemplos. Vou pegar aqui a molécula, algumas moléculas que a gente fez na nossa própria aula passada. Eu vou pegar aqui a molécula do CO2 e já vou representar na geometria correta. E a gente viu a molécula do CO2 na aula passada. O CO2 ele é linear, tudo bem? E vou também representar aqui a molécula de água. A molécula de água a gente representou também na nossa aula, é uma molécula angular. Ok? Então vamos lá. A gente tem aqui compartilhamentos de pares de elétrons. Aqui eu tenho 2 elétrons do carbono com 2 do O compartilhados. Aqui eu também tenho 2 elétrons do carbono com 2 do outro O também compartilhados. Beleza? Eles estão compartilhando. Porém, são átomos diferentes compartilhando C e O. Concordam? Portanto, entre o O e o C deve existir um átomo mais eletronegativo. Lembra da fila? Fon, equilibrisque pH, Fon. O O está no comecinho da fila, ele é muito eletronegativo. Portanto, o oxigênio tende a atrair os elétrons fortemente para próximo dele, formando um polo de densidade negativa. Consequentemente, o carbono forma-se um polo de densidade positiva. Tá bem? Mas concordam comigo que tem um outro átomo de oxigênio para o outro lado que também atrai fortemente os elétrons da ligação que ele está estabelecendo com o carbono? Então também há a formação de um polo negativo próximo do oxigênio e um polo positivo próximo do carbono. Certo? Portanto, houve formação de polos, concordam? Se houve formação de polos, a gente pode dizer que as ligações covalentes dessa molécula são ligações covalentes polares. Afinal, os átomos são diferentes, se eles são diferentes gera polaridade, afinal, sempre vai ter um que é mais eletronegativo do que o outro. Porém, nesse caso, o que acontece? Eu tenho duas forças que estão sendo direcionadas para sentidos opostos. Elas estão na mesma direção, mas estão em sentidos opostos, concorda? E são forças que têm a mesma intensidade, porque é oxigênio de um lado e oxigênio do outro. Quando eu tenho uma força com a mesma intensidade indo para um sentido oposto do outro, essas forças se anulam, concordam? Então, nesse caso, esses dois vetores se anularam. Se os vetores se anularam, a gente diz que a molécula não é mais polar. As ligações são polares, mas a molécula ela acabou perdendo a sua polaridade porque os polos se anularam. A gente diz que a força total ou o momento total de dipolo é nulo, é igual a zero. Por isso que a molécula se torna polar, mesmo as ligações covalentes sendo polares. Entendem? Vamos analisar o caso da água para vocês verem. Vejam o caso da água. Eu tenho átomos diferentes ligados, oxigênio e hidrogênio. Quem que é mais eletronegativo, o O ou o hidrogênio? O O. Então o O puxa os elétrons da ligação para próximo dele. O mesmo acontece entre esse O e esse H. O O puxa os elétrons da ligação para próximo dele. Portanto, a formação de polo negativo no oxigênio, porque ele atrai os elétrons, e polos positivos nos hidrogênios. Portanto, a gente pode dizer que as ligações covalentes aqui são polares. Concordam? Essas ligações covalentes são polares porque são átomos diferentes que estão ligados. Houve formação de polos. Esses polos, nesse caso, se anulam. É possível você anular um vetor que está indo nessa direção com um vetor que está indo nessa direção? Não é, não é? Aí eu vou ter que lembrar um pouquinho de somatória de vetores em física. Essa somatória não se anula. Essa somatória não se anula, portanto, se não há anulação dos vetores, a gente diz que essa molécula ela continua tendo os polos, afinal eles não se anularam. A molécula é polar, justamente porque o momento total do dipolo não é nulo, é diferente de zero, não se anulou. E aí a gente tem o que é uma molécula polar, entendendo? Molécula polar é quando as forças não se anulam. Molécula apolar ou é quando não tem as forças ou quando essas forças se anulam. Vamos analisar agora a estrutura do NH3.
que é a amônia. A amônia, ela apresenta uma geometria piramidal, tudo bem? Justamente porque sobra elétrons do átomo central e a molécula é formada por 4 átomos. Então temos aí um exemplo, amônia. Fala para mim, existem ligações covalentes que são polares ou apolares? Então vamos lá. Entre o N e o H são átomos diferentes. O N é mais eletronegativo, ele puxa os elétrons para próximo dele. Entre o N e o H, a mesma coisa. Os elétrons vão em direção ao N, justamente porque o N é mais eletronegativo. Entre o N e o H, mesma coisa. Então aqui eu tenho um exemplo de uma molécula que tem ligações covalentes polares. Afinal, houve formação de polos. Esses polos se anulam? Você consegue cancelar vetores que vão nessas direções? Não. Portanto, se esses polos não se anulam, a gente diz que essa molécula é uma molécula polar. Concordam? Trata-se de uma molécula polar, pois os polos não se anularam. Na verdade, uma dicasinha aí para vocês, moléculas quando são piramidais, como a amônia, nunca vai ter como anular os polos, independente se quem puxa está em cima, no centro, quem puxa são os ligantes, as moléculas que são piramidais acabam não anulando os polos, então as moléculas sempre vão ser polares, né? E não tem molécula polar se ela for piramidal. Então o que vimos até aqui é ligação covalente polar e ligação covalente apolar é diferente de molécula polar e molécula apolar. A ligação covalente é sempre uma ligação em compartilhamento de elétrons entre ametais. Se esses ametais forem de elementos diferentes, a ligação covalente vai ser do tipo polar. Se esses elementos forem do mesmo tipo, átomos do mesmo elemento químico que estiverem compartilhando, a ligação covalente vai ser apolar. Mas a gente viu aí que mesmo apresentando ligações covalentes polares, a molécula pode ser apolar. Porque uma molécula polar ou uma molécula polar é quando o momento total de dipolo dela é nulo ou não. Então a gente percebeu aí que a formação de polos é devido à diferença de eletronegatividade. A diferença de eletronegatividade entre átomos geram forças de atração pelos elétrons. As forças podem ser representadas por vetores. E os vetores podem ser somados, a gente entra na física aí, não é mesmo? Então quando a gente soma os vetores totais dessas forças de atração pelos átomos que existem entre as moléculas, as forças de atrações entre os elétrons, né? Dos átomos pelos elétrons, se a gente tem um somatório total nulo, é porque a molécula, num todo, perdeu seus polos, ela é apolar. Se o somatório total, o momento total de dipolo não é nulo, ainda tem dipolo, é porque essa molécula é polar. Eu sei que muitas vezes você somar vetores em algumas situações pode dar muito trabalho, principalmente quando a molécula é trigonal plana ou quando ela é tetraédrica. A gente nem aprende no ensino médio fazer somatória de vetores em 3 dimensões. Imagina numa molécula tetraédrica. Numa trigonal plana até que a gente consegue, porque a molécula é plana, mas na tetraédrica dá muito trabalho. Então o que eu quero mostrar para vocês é uma regrinha que ajuda muito a vocês descobrirem se uma molécula é polar ou apolar, mas essa regra só é válida se a molécula tiver geometria tetraédrica ou trigonal plana. Vamos aí para a tela. Imaginem que a gente tenha essa molécula que a gente representou na aula passada. É uma molécula trigonal plana, que é o BH3. Beleza? Vamos supor que a gente tenha uma molécula tetraédrica como essa, que é o CH4, também representei na aula passada, e uma outra molécula tetraédrica que eu também representei na aula passada, que foi o CHBr3, o tribromometano. Bem? Então vamos lá. Para começar, concordam que todas as ligações aqui serão ligações covalentes polares? Porque são sempre ligações entre átomos diferentes. Sempre vai ter um que puxa mais elétrons do que o outro, tá bem? Agora, somar vetor nessas moléculas, às vezes pode dar um pouquinho mais de trabalho do que as moléculas que eu mostrei anteriormente. Então, por isso que eu vou mostrar o macetezinho para acelerar a resolução, tá? No caso dessa trigonal plana, concordam que os ligantes são todos idênticos? Ó, eu tenho aqui 2 hidrogênios e tenho mais um hidrogênio aqui embaixo, certo?
Aqui eu tenho uma molécula formada por 3 ligantes iguais, ligados ao átomo central. Sempre que os ligantes são iguais e a molécula é trigonal plana ou tetraédrica, eu já posso de cara dizer que a molécula é apolar. Com certeza, os polos se anulam numa molécula trigonal plana cujos ligantes são todos idênticos. Vejam, é a mesma coisa que vai acontecer aqui no metano. Dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho 3 ligantes aqui que são os hidrogênios, todos são idênticos, e tem um outro hidrogênio aqui em cima, ou seja, os 4 ligantes são idênticos. Portanto, se os 4 ligantes são idênticos, tenham certeza que essas forças se anulam. Portanto, eu posso dizer também que essa molécula é apolar. Isso já não acontece nesse último caso, estão percebendo? Por quê? Esses 3 ligantes aqui são 3 bromos, são idênticos. Então, eu tenho 3 ligantes iguais, mas o 4º ligante que está lá em cima, que é o hidrogênio, ele não é igual ao bromo. Concordam? Eu não tenho todos os ligantes ligados ao átomo central idênticos. Portanto, nesse caso, é impossível anular os vetores e a molécula fica polar. Portanto, a regra que eu queria lembrar aqui com vocês, ela só vale para moléculas que são trigonais planas e tetraédricas. Se os ligantes forem todos iguais, aqueles que estão ligados ao átomo central forem idênticos, tenham certeza que a molécula será apolar. Agora, se tiver pelo menos um ligante diferente, tenham certeza que a molécula é polar. Estamos chegando no final da nossa playlist de ligações químicas. Já sabemos que a geometria impacta na polaridade das moléculas e já vamos ver que a polaridade das moléculas vai refletir nas forças intermoleculares. Forças intermoleculares que são forças que vão atuar nas propriedades das substâncias moleculares. Quando eu quero analisar ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, densidade, qualquer propriedade de uma substância molecular não é tão fácil quanto uma substância iônica e metálica. Eu preciso passar por um grande percurso que a gente está vendo aqui, não é? E o percurso termina nas forças intermoleculares, que é o assunto da nossa próxima aula. Então, se você gostou dessa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na próxima aula. Até lá!